pessoal, aqui quem fala com vocês é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre literatura. Então, deixa só clicada aí em curtir e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, tá bom? O livro que eu vou falar é o livro As Rãs, que é um livro do escritor chinês Mo Ya, que é o ganhador do Prêmio Nobel da Literatura de 2012. Esse livro é uma grande alegoria sobre a China após a Revolução Comunista, abordando as políticas da China da época, a Revolução Cultural Chinesa de 1968 e principalmente a política de controle de natalidade que existia na China, que era uma política que obrigava as pessoas a só terem um filho, para não ver um aumento populacional na China. Foi uma política aí que tem dados que apontam que 400 milhões de crianças deixaram de nascer em decorrência dela. Esse livro ele é escrito através de cartas. O personagem narrador é um dramaturgo que atende pelo apelido de Girino, que está mandando uma série de cartas para o seu professor de literatura falando sobre a sua vida numa pequena vila que ele morava no norte da China. Então ele começa a falar de como era uma vila muito pobre, que na infância, durante uma época de fome, eles precisaram comer carvão devido à ausência de alimentos, e como essa região foi se modernizando, foi se modificando ao longo do tempo em decorrência do governo comunista. Nessa vila, todos têm o nome de alguma parte do corpo. Então tem personagem chamado orelha, lábio superior, lábio inferior. E o próprio personagem narrador, o Girino, na verdade o nome dele é Perna. E a principal personagem nessa narração, nessa narrativa do Girino, é a tia dele, a Wan Coração, que é uma personagem muito complexa e muito dúbia. Ela é obstetra, ela é responsável pelo hospital nessa vila e ela é quem atende mulheres grávidas, que vai oferecer serviços de saúde para a população. Por outro lado, a Wan Coração, ela acredita muito no Partido Comunista, é uma seguidora extremamente fiel das políticas do governo, e ela é responsável pela política de controle de natalidade. Então ela é responsável por realizar os abortos das mulheres que estão tendo seu segundo filho. E ela exerce um poder policial, um poder extremamente forte, a ponto de pegar mulheres grávidas à força e realizar abortos à força nelas. E isso, inclusive, com mulheres que já estão grávidas de 6 meses, 7 meses, já próximas a dar à luz a criança, né? Ou seja, mesmo estando em um estado de gravidez já bastante avançado, ela forçava a essa prática do aborto. Então, a Wan Coração, ela representa esses dois lados aí que a gente pode pensar nessa China contemporânea, após a Revolução de 1949. Por um lado, a ideia de desenvolvimento, da passagem de um país mais atrasado para um país moderno. A gente vê que hoje a China tem graus de desenvolvimento econômico extremamente altos, é um dos países mais avançados. E, por outro lado, representa a ideia de repressão, já que a China é um dos países que mais cerceiam as liberdades individuais no mundo inteiro. Então a Wan Coração, ela é extremamente desenvolvida, a vida pessoal dela, as motivações dela, as decepções dela com o Partido Comunista, ao mesmo tempo que continua acreditando fielmente nas propostas de governo, as perdas pessoais, a dedicação dela por toda essa causa. E o próprio nome dela acaba aumentando esse efeito de complexidade, de contradições, né? Porque coração é aquele órgão
que costuma ser simbolizado como o amor, o sentimento, uma pessoa de bom coração, essa coisa toda. E ela é justamente uma pessoa que precisa ser dura, ser rígida, precisa ignorar seus sentimentos em prol de uma racionalidade que ela tem nessa crença pelo partido. Então, a gente tem na obra do Moyar uma construção bastante complexa dessa alegoria do ser humano com relação ao Estado. E em questão de formato é até curioso, porque ele trabalha com o modelo narrativo de cartas, que é um modelo que a gente não se vê tão comumente hoje em dia. Né? A gente tem alguns clássicos como As Ligações Perigosas, né, do Cordello de Laclos, um grande clássico da literatura francesa que é escrito através de cartas, e ele resgata um estilo literário que a gente já não vê tanto, né, na nossa geração aí de e-mails, de WhatsApp e tudo mais. Então acaba acrescentando até um pouco mais de caldo nessa ideia de modernização, de atraso, de liberdade, de repressão, o quanto a modernização vale a pena, o quanto se tem algum preço tem que ser pago para que isso aconteça. Então a gente tem As Rãs, uma grande obra na nossa literatura recente. É uma obra até que gera polêmica, principalmente porque o autor ele é considerado um apoiador do governo chinês, apesar de toda a repressão. Né? Então, tanto o autor quanto a obra acabam gerando uma imensa complexidade de entendimentos. E é uma obra fundamental para a gente compreender a China, compreender esse país que tem uma história singular, que tem uma política atualmente extremamente singular e é representada aqui através da literatura. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.